Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Boa noite para todos os irmãos e irmãs muçulmanos que estão nos assistindo a partir de agora. Com vocês, Sheikh Omar Dori, imam khatib da Mesquita de Varginha, com as nossas lives no mês do Ramadã. E nós estamos na nossa 20ª live, onde nós estamos falando aqui sobre aqueles que lembram Allah em pé, sentados e deitados. Eu vou estar falando sobre esse assunto, é importante nos nossos assuntos, falando sobre o Alcorão, o último livro revelado. Eu espero que todos vocês possam estar conosco até o final das nossas lives, até o final do mês do Ramadã, acompanhando-nos com essas lives importantes, as quais nós estamos fazendo exatamente para levar a você, meu irmão, para levar a você, minha irmã, o conhecimento, pois é importante para que a gente possa fazer o máximo, chegar ao máximo de pessoas esse conhecimento. Não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário, pois é muito importante para nós, para que possamos saber se você tem gostado das nossas lives, se elas têm também te ajudado a entender o que é o Islã, seja você muçulmano ou não, que está sempre aqui conosco, nas nossas lives. Então não esqueçam de nos ajudar, fazer chegar o máximo de pessoas, para que todos possam caminhar junto conosco nesse tempo de aprendizagem, onde nós estamos aqui colocando para você aquilo que é mais importante, o conhecimento determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então não esqueçam de estar junto conosco, não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário, pois é muito importante para nós, para que todos vocês possam estar nesse momento de caminhada, sabendo aquilo que é o conhecimento determinado por Allah. Nós estamos na nossa 20ª live, já fizemos outras 19 lives. Quem ainda não assistiu às nossas lives anteriores, que deixe, que assista lá depois dessa live e deixe a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário, pois é muito importante para nós, para que nós possamos saber se você tem gostado das nossas lives, se existem dúvidas sobre os assuntos aos quais nós estamos colocando para você que está nos acompanhando. Então esteja sempre conosco nessa caminhada de conhecimento até o final do mês do Ramadã, tá bom? Então não esqueçam de sempre estar nos prestigiando com a sua presença e compartilhando essa live com seus amigos e familiares, muçulmanos ou não, para que possam estar sempre conosco neste tempo de aprendizagem. Se for muçulmano, melhor. Se não, se for uma pessoa não muçulmana e tem dúvidas, tem perguntas, também que venha assistir junto conosco essas lives. Dessa forma facilitará para ele o conhecimento, o entendimento daquilo em que a palavra de Allah Tabaraka wa Ta'ala para a sua felicidade neste mundo e na próxima vida. Então não esqueçam de compartilhar essa live com todos eles e desta forma todos poderão estar conosco nessa caminhada de conhecimento. Não esqueçam também de visitar as redes, não esqueçam de nos ajudar compartilhando essa live com seus amigos e familiares e não esqueçam de estar junto conosco nessa caminhada, pois é muito importante para que todos possam estar sempre aprendendo com aquilo em que é o Islã, aquilo que é a revelação de Allah Azza wa Jalla, como eu disse, o Alcorão, o último livro revelado, e hoje estaremos falando daquelas pessoas que lembram Allah em pé, sentados e deitados. Nós estaremos falando sobre este assunto. É muito importante que nós venhamos assistir essa live, pois nesses últimos 10 dias do mês do Ramadã, é importante para que você, meu irmão, e você, minha irmã, possa aprender, possam estar nesse tempo de caminhada, tá bom? Não esqueçam também de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário, pois é muito importante para nós. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tá em baixa qualidade, mas nós estaremos juntos, inshallah. Vamos persistir nessa caminhada de conhecimento. Eu espero que o som esteja bom, espero que a imagem também esteja boa para você, meu irmão, para você, minha irmã, que tem nos assistido sempre aqui todos os dias. Nós estaremos nessa caminhada aqui, mesmo nessas dificuldades. Então, hoje nós estaremos falando daquelas pessoas que lembram de Allah praticamente o tempo todo. A zikr, a lembrança de Deus, é uma das coisas mais importantes. Eu falei aqui nas nossas lives que a lembrança de Allah tranquiliza os corações serão tranquilizados pela lembrança de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então é importante que as pessoas lembrem de Allah, é importante que as pessoas tenham essa preocupação, Allah Azza wa Jalla, ele diz: "Fazkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun", lembrem de mim que eu lembrarei de vocês e me agradeçam e não sejam descrentes. Mas a relação daqui é ao tempo em que nós vamos lembrar
de Allah Tabarak wa Ta'ala, sejam através das orações ou sejam através das lembranças que nós temos constantemente. Allah Azza wa Jalla primeiro começa e diz aqui: "Walillahi mulku samawati wal ard, wallahu ala kulli shay'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin." Nesses versículos aos quais Allah Azza wa Jalla ele está determinando, ele diz, né, para Allah é o reinado, ele está sobre tudo e todas as coisas. Não existe nada que esteja ao mesmo nível de Allah. E aí ele diz, sobre todas as coisas, ele é determinador, ele é ordenador, a existência das coisas, o fim da existência das coisas, né? A rizq, o sustento, tudo que nós temos nas nossas vidas, aquilo em que ele revelou, tudo isso é o que? Determinado por Allah Azza wa Jalla, o nosso tempo de vida. E aí ele diz, né? Com certeza, na criação, né? Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafi layli wan nahar. Então, com certeza, na criação dos céus e na terra, porque ele nos fala de algo que é muito importante, que é o quê? A criação dos céus e da terra. Ele criou os céus e a terra, né, de tal forma, sem exemplo anterior. Ele fala em outro versículo, Badi'us samawati wal ard, ele fez originar, né, os céus e a terra sem exemplo algum anterior. Como ele criou o ser humano sem exemplo anterior. Todas as criações de Allah Tabarak wa Ta'ala, tudo que nós estamos vendo, são criações que não terão exemplo anterior. Que não terão o quê? Exemplo anterior. Então, Allah Tabarak wa Ta'ala, ele criou os céus e a terra sem exemplo. Né? Allah Azza wa Jalla, ele determina a noite e o dia, né? Tuliju leila fi nahar wa tuliju nahara fi leil. Ele faz entrar a noite no dia como o dia na noite. É algo tão belo que nós observamos todos os dias nessa transformação que se tornou algo tão simples para nós, pois nós olhamos o pôr do sol, o que faz nós quebrarmos o nosso jejum, por exemplo, e a entrada da alvorada, né, que é a saída da noite para o dia, ou a entrada da noite, né, saindo do dia, que é determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala, de tão belo que é, de tão maravilhoso que nós olhamos com os nossos olhos constantemente, que são coisas simplórias para nós, mas é tão complexo para o nosso entendimento. Allah Tabarak wa Ta'ala nos mostra a complexidade da beleza daquilo em que ele faz acontecer o surgimento do sol ou o surgimento do dia depois da noite e do noite depois do dia. Aí ele diz, com certeza são sinais para aqueles que raciocinam. São sinais para quem? Para aqueles que raciocinam. Aí nós entramos no assunto de hoje, porque ele está falando o quê? Aqueles que é o quê? Ulil albab. São aqueles raciocinadores que utilizam, foi dado para você, para que você possa utilizar, ou seja, né? Ulul albab, aqueles que raciocinam. Em outro versículo, Allah Azza wa Jalla, afala ta'qilun, então vocês não raciocinam? O raciocínio é fundamental para que a gente possa compreender quando nós olhamos para os céus, quando nós olhamos para as terras, porque eu posso usar esse plural, porque ele criou 7 céus e 7 terras, mashallah, de tal belo que ele faz. Então, ele fez para que nós pudéssemos ter a lembrança de Allah. Ele diz, alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ou seja, são aqueles, quem são os raciocinadores? São aqueles que lembram de Allah, estejam em pé, estejam sentados, estejam deitados, em qualquer condição, pois a lembrança primeira, as salawat al-khams, as 5 orações. Nós devemos fazer as orações determinadas por Allah Tabarak wa Ta'ala em qualquer condição que nós estejamos, independente que nós estejamos em pé, sentados ou deitados. Né? O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele falou, né, para o Hassan ibn Imran, ele disse para ele, né, Salli wa anta qa'im, fa in lam tastati' qa'idan, fa in lam tastati' ala janb. Ou seja, ele ordenou o Hassan, né, radiyallahu anhu, que ele rezasse em pé. Aí se ele não tivesse capacidade, que ele fizesse sentado. Se ele não tivesse capacidade, que ele fizesse deitado, pois o que a pessoa não pode deixar de fazer é o que? As salawat al-khams, as 5 orações diárias na vida dele. Mas ele pode estar nesta relação, né, do afastamento, por exemplo, de não conseguir fazer em pé a oração. Então essa primeira relação de que nós devemos o quê? Fazer as nossas orações, que também é parte da lembrança, né? Como diz em outro hadith do Abi Hurairah radiyallahu anhu, ani nabi sallallahu alaihi wasallam,
أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. Ou seja, o mais próximo que o servo de Allah está de seu Senhor é quando ele está sájid, quando ele está prostrado, quando ele está com a sua cabeça ao chão. E ele fala o quê? Então aumente as suas súplicas, peçam muitas súplicas. Nós estamos no final do mês do Ramadã, nesses 10 últimos dias, nessas 10 últimas noites, nas noites os nossos duás, nessas noites ímpares, no final do mês do Ramadã. Essa é uma preocupação de fazer o quê? A zikr, a lembrança de Allah, o duá também é lembrança de Allah. Então essa é uma relação importantíssima em que as pessoas devem ter a preocupação da lembrança, sejam em pé, sejam sentados, sejam deitados. Aqui no caso ele está falando o quê? Da oração quando a pessoa está no sajda. E aí um hadith também do Abi Hurairah radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت. Ou seja, o profeta Muhammad alayhi salatu wasalam, nesse hadith, ele está dizendo o quê? O exemplo daquele que lembra de Allah e aquele que não lembra de Allah é como aquele que é vivo e o morto. Há uma diferença entre os dois. Aquele que não lembra de Allah, ele está morto. Aquela pessoa que não lembra de Allah, ele está o quê? Morto. Aquela pessoa que lembra de Allah, Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, seja em pé, seja sentado, seja deitado, ele está mostrando, né, a relação daquilo em que ele tem um amor por Allah, Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, e terá o amor de Allah, Azza wa Jalla, por ele. Então, a lembrança de Allah é importante que a pessoa esteja preocupado. É a relação do que ele deve fazer o quê? Né? Fazer a lembrança de Allah, Azza wa Jalla, em qualquer condição. A lembrança de Allah deve ser algo que deve estar na língua do servo de Allah. São as lembranças determinadas por Allah Azza wa Jalla na sunna do mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam. E o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, em hadith Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ. Ou seja, nessa primeira parte do hadith, o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele diz, aquelas pessoas que se juntam para a lembrança de Allah, então estarão, né, pedindo a ele, os anjos, perante Allah Azza wa Jalla, aquilo que é determinado por Allah, tabaraka wa ta'ala, por Deus louvado seja sobre eles, né, a misericórdia, pois descerá sobre eles a misericórdia e a, né, tranquilidade em seus corações. وَذَكَرُوا فِي مَنْ عِنْدَهُ. E Allah Azza wa Jalla então lembrará deles, daqueles que estão junto, que estão perto deles, que são os anjos, aos quais ele ordenará a misericórdia e o perdão perante Allah tabaraka wa ta'ala. Pois a lembrança de Deus faz com que tenham tranquilidade nos seus corações, como eu disse lá na nossa live, que nós falamos que a lembrança de Deus tranquiliza os corações, mas devem ser feitos constantemente pelos servos de Allah, a lembrança de Allah tabaraka wa ta'ala, principalmente nesses 10 últimos dias do mês do Ramadã, nessas 10 últimas noites, principalmente nas ímpares das preocupações que nós devemos ter. Então, Allah tabaraka wa ta'ala está nos mostrando, está nos dando esta questão importantíssima para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, lembrem de Allah tabaraka wa ta'ala constantemente. Né? Isso é importante, e aí ele diz, né? Quando ele الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض, são aqueles que pensam na criação dos céus e dos céus e das terras, ou da terra, a qual Allah Azza wa Jalla criou. Você vai olhar uma coisa tão bela, de tal forma para saber que só existe aquele que é o único merecedor de adoração. Nunca terá no seu coração a dúvida, pois você faz parte do Ulil Albab, são aqueles que raciocinam. Então Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, ele está colocando para nós a lembrança de Deus como algo importantíssimo na nossa vida, através daquilo em que nós observamos. E aí ele dirá, meu Senhor, você não criou isso, né, sem sentido algum, né? Ele diz, وَمَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَمَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. E tu não criastes isso sem motivo algum, então me afasta do fogo do inferno. Esses são aqueles que lembram de Allah Azza wa Jalla de noite, de dia, aqueles que lembram em pé, sentados e deitados, dirigindo, trabalhando, não importa, estarão lembrando de Allah. Eu vou terminar a live hoje porque a minha conexão que está muito ruim e está cortando toda hora. Vocês devem estar vendo
né, que está indo e voltando, indo e voltando. Então, às vezes eu estou falando, e às vezes corta, né, para você também. Então, para não ficar fazendo esse corte, eu estou falando sobre esses assuntos, né, amanhã, inshallah, a gente estará dando continuidade. Eu vou ler aqui na tela mesmo aquilo que foi deixado, né? A Leomar Clementino deixou salamu alaikum. A Kalime Massa deixou salamu alaikum, Sheikh. Quando começa esta noite? A Laylatul Qadr começou, hoje é a primeira noite das noites ímpares. Ontem foi a primeira noite das 10 noites e hoje é a primeira noite das noites ímpares. Todas as noites ímpares, principalmente, você deve ter a preocupação de se levantar à noite para fazer o quê? Qiyamul Layl, a lembrança de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Durante o dia também, dá continuidade à lembrança de Allah. Então, essas noites ímpares, não se esqueçam de estar nas noites ímpares, tá? Eu peço desculpa, minha conexão está muito ruinzinha e tá cortando. Então, eu espero, né, que vocês consigam entender. Amanhã eu posso fazer um resumo rapidamente para a nossa live amanhã, inshallah, que se Deus quiser, inshallah, a nossa conexão vai estar melhor, tá bom? Eu peço desculpa mesmo e amanhã a gente vai estar junto, inshallah, com mais uma live.